Aí, a conta do Anonymous disse que o Carlos Bolsonaro teria tido uma overdose de cocaína. O Carlos Bolsonaro, vamos lembrar, quando apreenderam 39 quilos de cocaína no avião presidencial, o Carlos Bolsonaro deu piti na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, xingou todo mundo. Para quem não lembra, tá aqui, ó, Carlos Bolsonaro dá piti. Aí ele falou isso aqui, ó, e ele se desesperou após 39 quilos de cocaína terem sido apreendidos no avião do papai dele. Tá. Essa conta do Anonymous que falou isso sobre o Carlos não é a mesma conta do Anonymous que estava disseminando o vídeo fake daquele vereador bolsonarista que foi eleito agora deputado. Não é a mesma, é uma conta diferente, é uma que já expôs vários vazamentos no ano passado sobre a Michelle, sobre filhos do Bolsonaro, fiz até vídeo aqui sobre isso, várias coisas começaram a ser descobertas após o vazamento dessa conta aí. É a mesma que está falando que o Carlos Bolsonaro teve, na verdade, uma overdose de cocaína. Não sabemos e jamais saberemos, porque ele não foi no hospital comum, ele foi no hospital das Forças Armadas. E mesmo ele sendo pessoa pública, os médicos não dão um relatório de por que ele foi lá, tudo mais. E no Hospital das Forças Armadas a gente sabe que os militares bolsonaristas, o Carlos Bolsonaro pode chegar lá com 1 quilo de alguma coisa ilegal, eles vão fingir que não viram e vão acobertar porque Bolsonaro é assim mesmo. Então, jamais saberemos. Mas aí tem os motivos. Por que o Carlos Bolsonaro está em pânico? Tá, Thiago, é porque ele vai preso, é por causa disso, mas não é. Tem um motivo maior por pânico dele. O Carlos está sentindo que ele está sendo abandonado pelo Jair, pelo pai. O Carlos Bolsonaro, ele travou, no ano passado, briga com os dois irmãos da mesma mãe, o Eduardo e com o Flávio Bolsonaro. Com o Eduardo Bolsonaro, ele travou a primeira briga, foi no ano passado, uma briga feia de bastidores, que eu fiz alguns vídeos aqui sobre isso, para ver quem seria o coordenador das redes sociais do Jair Bolsonaro durante o ano eleitoral, durante a campanha. O Eduardo Bolsonaro queria que fosse ele, porque ele tem contatos nos Estados Unidos, ele é do grupo que é ligado ao Steve Bannon, ele é do grupo que é ligado mais ao Alan dos Santos, inclusive se vê várias vezes, e ele é ligado a grupos de fake news na Polônia e na Hungria. E eu morei na Polônia, eu sei como são os grupos de fake news lá. Então ele tem conexão com grupos de extrema-direita que disseminam fake news e tentam avacalhar processos eleitorais, ou seja, disseminar fake news, principalmente em cima da hora, em todo o mundo. Ele queria coordenar essa parte da campanha do Jair Bolsonaro, mas essa parte da... É engraçado, são irmãos, podiam coordenar os dois, não. Começaram a brigar. O Carlos Bolsonaro saiu vencedor, porque depois de muita briga, foram semanas de brigas, porque o Jair Bolsonaro entendeu que, olha, o Carlos foi quem me elegeu em 2018, eu não estaria aqui se não fosse ele, então em 2022 eu confio na estratégia dele. Você pode ver que o Eduardo Bolsonaro esse ano, você não vê muito o Eduardo perto do Jair, percebeu isso? Você vê muito o Flávio e o Jair Bolsonaro, o Flávio coordena a campanha dele, você vê o Carlos e o Jair, porque ele coordena as redes sociais, é ele quem tem a senha das redes sociais dele, mas você não vê o Eduardo, porque o Eduardo perdeu aquela batalha e ficou bravo. Então, uma racha ali. Depois o Carlos começou a brigar com o Flávio. Isso nos últimos 3, 4 meses. Por quê? Porque a campanha do Bolsonaro começou a ir por água abaixo. E as pesquisas mostravam que o Lula com chance muito grande de ganhar no primeiro turno, inclusive ficou a 1,5% de ganhar no primeiro turno. Ficou muito próximo o Lula de ganhar no primeiro turno. Assim, uma coisa que é margem de erro. Bem margem de erro mesmo. Se menos de 1% dos eleitores que votam no Lula e não foram votar, resolvessem votar, 1% dos eleitores significa uma porcentagem maior do que votos válidos. O Lula conseguiria esse 1,5% a mais, porque é voto a mais para ele. Pois bem, o que acontece? Não deu, mas chegou perto. Quando estava tendo essa briga, o Carlos conseguiu a vitória e se manter nas redes sociais. O Flávio Bolsonaro queria que a equipe de marketing profissional entrasse nas redes sociais do Jair Bolsonaro, tivesse a senha das redes sociais e que o Carlos ficasse no máximo comandando o Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio é a campanha chamada Lado B. O que é a campanha Lado B, Thiago? Tem a campanha oficial, redes sociais oficiais, e a campanha que é o Gabinete do Ódio, os grupos de WhatsApp que não são ligados oficialmente à campanha, esses milhares de robôs que eles usam, isso é Lado B. Para isso eles usam dinheiro que a gente não sabe de onde é, porque não é dinheiro da campanha oficial. Então eles têm isso. O Carlos Bolsonaro queria não, ele queria continuar comandando as redes sociais do pai, como fez nos últimos 4 anos. Ganhou a briga, de novo ganhou a briga. Aí eles se separaram, o Carlos se isolou dos irmãos praticamente. O Flávio Bolsonaro está desesperado, a equipe do PL está desesperada, o Valdemar da Costa Neto já começou a acenar para o Lula, o pessoal da campanha do Bolsonaro já percebeu que a cúpula do Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, que abrigou todos os bolsonaristas, que vai ter uma verba de mais de R$1 bilhão no próximo fundo eleitoral, quer dizer, o partido ficou bilionário do dia para a noite,
que eles já começaram a abandonar o bolsonarismo. Ó, vocês perderam a eleição, a gente vai com o Lula, vocês... Estão, inclusive, já falando de um projeto de lei para criar uma janela partidária para os deputados poderem sair do partido. É só para isso. Para poderem mudar de partido para apoiar o Lula. É isso que eles querem, apoiar o Lula. Os bolsonaros saem daqui porque a gente vai apoiar o Lula. A gente vai ficar no governo, seja quem for. Eles estão percebendo isso. O Flávio está percebendo, o Carlos também. E aí o Carlos levou a rasteira final, que para ele deve ter sido a gota d'água, foi o que o fez parar no hospital. O Bolsonaro, em desespero, o Bolsonaro foi contactado pelo Pablo Marçal. Pablo Marçal é aquele coach, você deve ter visto na TV e tudo mais. É um cara muito vigarista. Ele uma vez estava numa excursão com um monte de gente lá numa montanha, aí ele não sabia como chegar lá, que ele é coach, né? Você tem que fazer tudo na sua força de vontade. Aí foi lá com mais de 20 otários, aí ficaram presos lá, tiveram que os bombeiros resgatá-los, ficaram mais de 12 horas presos, colocou em perigo a vida de mais de 20 pessoas. A vida dele própria não vale nada, mas a de mais de 20 pessoas, não vale nada que ele colocou, né? Se pra ele não vale nada, então... E de vários bombeiros, quer dizer, esse é o cara. Ele tentou ser candidato à presidência, não conseguiu. Ele é bolsonarista, ele ia ser candidato à presidência para fazer igual fez lá o padre Kelson lá. Ele queria usar a candidatura dele para alavancar o Bolsonaro, só para isso. Ok, o Pablo Marçal chegou para o Jair e falou, ó, eu sou influenciador, redes sociais, tenho aqui milhões de seguidores em todas as redes. O Carlos, ok, tudo bem, mas não tá dando certo. Você viu que não tá dando certo, vamos provar o meu método? Vamos fazer o meu método? O Pablo Marçal começou a fazer uma reviravolta nas redes sociais do Bolsonaro nos últimos 5, 10 dias. Uma semana já. Tá, aí o bolsonarismo viu uma diferença. O Pablo Marçal convenceu o Bolsonaro, ele apresentou a ideia à equipe de campanha adorou, equipe de campanha que não gosta do Carlos. O Pablo Marçal é um cara muito mais simpático. Para ele enganar tanta gente, porque ele é um cara muito simpático. Ele é um cara muito, assim, você fala com ele... Eu já vi vários vídeos dele falando com outras pessoas, quando ele era candidato, eu falei, pô, esse cara nos debates ele vai atrapalhar muito. Ele vai lá, fala, tal, é assim que ele engana tanta gente. Aí, olha o que acontece. Ele foi lá, imagina o Carlos Bolsonaro, um chato, um cara problemático, todo mundo odeia ele, ninguém atura nem olhar pra cara dele, de repente vem um cara pra substituí-lo, um cara que vai lá, mostra que consegue enganar muita gente e tal, e vem com um plano. Fala, ó, gente, a gente não vai fazer igual o PT, que só pegou apoio de influenciador, fazendo assim, assim. Não, isso não tem argumento. A gente vai chamar os influenciadores e a gente vai usar o subconsciente deles. Como? Ele é coach, ele sabe exatamente usar parte da pessoa para manipular. Como? O Bolsonaro vai convocar os influenciadores, eles todos vão pensar no subconsciente que eles vão ganhar alguma coisa em troca do governo depois. O Bolsonaro sendo eleito, até porque é um governo que dá coisas em troca e é bom que dê para que sirva de exemplo para os outros. Bom para eles, no caso, que são corruptos, né? Então, ele falou, aí o Bolsonaro faz a convocação, eles todos sabendo que vão ganhar algo em troca, os influenciadores bolsonaristas vão para essa reunião. Fizeram uma reunião com centenas de influenciadores de Instagram, de TikTok, de YouTube, tem centenas. A reunião era secreta, mas vazou, porque um dos influenciadores estava transmitindo ao vivo a reunião secreta. E o pior é que o cara é bolsominion raiz, mas ele transmitiu ao vivo, tá? Aí, na reunião, ele começou a dar missões para esse pessoal para mentir, ó, você vai falar sobre isso. É uma ideia, a ideia dele não é ruim, a ideia dele é pegar influenciadores, não importa se tem 2 mil, se tem 5 mil, se tem 10 mil, se tem 1 milhão de seguidores. Importa que tem seguidores e essa pessoa vai ficar disseminando fake news bolsonarista e a narrativa bolsonarista para os seus seguidores. E como são muitos ao mesmo tempo, e eles vão ter missão, o dia de fazer, a pauta do dia, o que acontece? Eles vão bombardear as redes com a narrativa bolsonarista. Aquilo colocou o Carlos Bolsonaro no chinelo. Mas no chinelo. O Carlos, você tá apanhando feio. Eu já mostrei aqui no Plantão Brasil várias análises de redes sociais. O dia de ontem foi péssimo. E o pior, a coisa começou a ficar pior ainda pro Bolsonaro nas redes sociais. Chegou no momento em que o bolsonarismo percebeu, peraí, hoje o nosso único campo de batalha que a gente está ganhando é dentro das igrejas evangélicas com os pastores corruptos. Os que não são corruptos, nem isso a gente está ganhando, mas boa parte a gente está ganhando isso. Nas redes sociais a gente está levando um baile, a gente está sendo humilhado pelo PT, pelo Lula, pelo pessoal da esquerda, não está dando. Então chegou o Pablo Marçal. Então começou uma rasteira no Carlos Bolsonaro. Só que o Carlos, para chegar onde está, ou seja, para ser o cara da campanha do Bolsonaro em 2022, ele teve que
brigar com muita gente nos últimos 4 anos. Ele fritou o Bebiano, ele fritou o general Santos Cruz, ele fritou várias pessoas de dentro do governo, depois ele brigou com o próprio irmão, depois brigou com o outro irmão, nem vou falar do Renan porque eles não têm relacionamento nenhum, e agora ele está sendo jogado de escanteio pelo pai, porque o pai está desesperado. Só que o Carlos Bolsonaro também sabe o seguinte, que ele de escanteio ou não, o pai perdendo, ele vai preso junto, vão presos os dois. O Jair por uns crimes e o Carlos por outros. Crimes diferentes, vão presos. Se inscrevendo, aumenta o pânico dessa galera. Falou.